Hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre o último tema apresentado no espetáculo do Boto Tucuxi, no caso, o tema de 2023, a alma folclórica de Maranhão. Foi o último espetáculo apresentado para concorrer com a agremiação do Boto Contrário. E o Boto Tucuxi se sagrou campeão com esse tema. Muito bem, vamos tratar dele. O que era esse tema, né? A alma folclórica de Maranhão. Nada mais era que a celebração do jubileu do primeiro festival folclórico da cidade de Maranhão, fundado no ano de 1973. Na época, o prefeito era Odorico Bezerra. E dois nomes se destacam. O nome da professora Darcília Taife de Maranhão, que esteve em Maranhão, ela ainda é viva e mora em Manaus, e o nome de um agente cultural popular, o seu Bené, o seu Benedito de Oliveira. Esses três nomes são muito importantes nesse momento da criação do primeiro festival. O primeiro festival foi organizado para ser apreciado pela população da cidade de uma forma regulamentada. Isso mesmo. Antes desse festival acontecer, de 1973, as manifestações culturais já existiam na cidade de Maranhão, assim como em várias outras cidades. Mesmo antes dos festivais serem postos dentro de festivais regulamentados para ser apresentado em quadras ou em arenas, os cordões sempre já haviam existido. Eles já brincavam, já se apresentavam pelas ruas das cidades do interior. E tudo isso vem da época do Barroco. Isso mesmo, foi no momento do Barroco brasileiro que as ideias dessa, digamos assim, escola literária se expandiram tanto no Brasil, na colônia brasileira, quanto na Amazônia. Na Amazônia foram os jesuítas, através do teatro cristão, que começaram a implantar essas ideias barroquinas. Por isso o Tucuxi, na chegada da Guardiã, traz uma capela que lembra traços barrocos, justamente fazendo alusão a esse contexto. Os padres jesuítas construíram a dramaticidade através da arte sacra. Tanto faz ser na escultura, na pintura e na dramaticidade, porque através desse teatro eles ensinavam a didática cristã para os povos originários. E quem eram os atores? Os próprios povos originários. Eles aprenderam essa forma de encenação, de dramaturgia, que chegou em nossos dias através desses festivais culturais. Nós não podemos esquecer que a igreja possui várias tradições de dramatização, principalmente na época de Natal, com a encenação do nascimento de Jesus, quanto na época da Semana Santa, em que a Via Sacra faz a representação da morte e ressurreição de Jesus. Então são daí que vem esses aspectos desse trabalho, das manifestações nascerem nas ruas e primeiramente serem apresentadas de forma itinerante, de casa em casa, de rua em rua, de praça em praça. Tudo vem através dessa construção do barroco, tanto do século XVI quanto do século XVII. Aliás, século XVII e século XVIII. Desculpe o equívoco. Então, o tema do Boto Tucuxi revelava essas expressões folclóricas através da alma folclórica de Maranhão. E fora isso, nós tivemos novamente a edição da Lenda do Cantagalo, que é uma das manifestações folclóricas do pensamento popular mais, digamos assim, efetiva e atual no imaginário da cidade de Maranhão. Então, nós buscamos dessa forma contextualizar esse momento dessa criação do festival de 1973 e também de tudo que pertencia, de que fosse mais evidente em relação ao folclore da cidade de Maranhão. Nós lembramos, né, que a nossa batucada, ela veio retratando a dança Mãe África, aliás, a dança Mãe África, assim era chamada, e a dança do Folharal. Essas duas entidades caracterizaram a nossa batucada. Na composição dos cordões tribais, nós trouxemos os povos jurimáguas,
porque os povos urimagos eles foram aldeados pelo padre jesuíta Samuel Frites. E o próprio padre jesuíta Samuel Frites, ele trouxe essas ideias barroquinas para implantar nas missões, nas vilas e nas aldeias, principalmente nas aldeias que ele fundou na Amazônia, por todas as margens dos rios Solimões e Amazonas. Então tudo estava interligado, tudo tinha uma coordenação. Inclusive no diário do padre Samuel Frites, ele anotou, ele explicou, conseguiu conversar com os povos originários e descreveu vários costumes, tradições e rituais. Embora foram os padres que trouxeram a dramaticidade com o teatro cristão, os povos originários eles já tinham a sua própria dramaticidade, principalmente nos momentos de celebrações e de seus rituais. E também nós tivemos um detalhe à parte, que foi no cordão das tribos que são chamadas de volumes da agremiação do Boto do Cuxi, com a música e a celebração Andirá Índio. Essas duas palavras eram referência também aos anos 70 de Maranhão, na época em que o seu Benedito fundou a primeira manifestação folclórica de cordões de dança de que se tem notícias na cidade de Maranhão, em 1970, um ano após a cidade ter sido municipalizada, que foi em 1969. Para essa dança ele deu o nome de Dança do Índio, que nós conhecemos atualmente como Dança do Cacetinho. E quanto a Andirá, ela já veio de uma outra formação bastante interessante. Como meninas e mulheres não podiam participar da Dança do Índio naquela época, por questões culturais tradicionais, então 2 anos depois do festival acontecer pela primeira vez, as mulheres fundaram o seu próprio cordão e se chamava Dança das Andirás. Vejam que interessante, um cordão só de meninos e um cordão só de meninas. E assim nós fizemos essa homenagem e esse resgate. Infelizmente, como eu sempre tenho dito, nós não podemos citar nomes de pessoas que ainda estão vivas. Por isso nós não podemos fazer nenhuma homenagem ao seu Benedito, que é chamado de seu Bené, porque ele ainda está vivo. E quanto à questão de festivais folclóricos, há um dado interessante. O primeiro festival folclórico de que se tem notícias na nossa região, no estado do Amazonas, aconteceu nos anos 40, no bairro da Cachoeirinha, em Manaus. Era um festival realizado só por bois bumbais. Naquele tempo, os times de futebol da época é que patrocinavam a realização desses eventos. Nos anos 50, precisamente em 1957, aconteceu na cidade de Manaus o primeiro festival folclórico do Amazonas, organizado, regulamentado com jurados, para que todas as danças que existiam naquela época na cidade de Manaus e em outras cidades do Amazonas pudessem participar. E foi o que aconteceu. Depois desse festival, na próxima década, que seria na próxima década dos anos 60, surgiriam novos festivais. Em 1963, é fundado o Festival do município de Tefé. E só em 1965 foi fundado o Festival Folclórico do município de Parintins. Vejam esse dado muito interessante. E na década seguinte, de 1970, em 1972, foi fundado na cidade de Coari o primeiro Festival Folclórico de Coari. E, por último, em 73, por último só nessa minha narrativa, porque após devem ter sido fundados muitos outros. Mas em 1973, no município e na cidade de Maranhão, é fundado o primeiro Festival de Maranhão. Então, essas fundações, elas foram feitas apenas para agregar todas as manifestações que já ocorriam em todas essas cidades do interior. E assim elas são regulamentadas e começa uma nova fase desse tipo de manifestação cultural do estado do Amazonas. Na segunda, digamos assim, nos últimos 5 anos dos anos 90, começaram a surgir os festivais que nós temos notícias hoje em dia, como o de Barcelos, com os peixes, como o de Fonte Boa, com os bois bumbais, como as cirandas de Manacapuru. E somente em 2006 foi fundado o primeiro festival
moderno dos botos na cidade de Maranhão. Muito bem, eu espero que eu tenha esclarecido aqui um pouco mais sobre o tema realizado em 2023 pelo Boto Tucuxi e até um próximo vídeo. Muito obrigado.